Olá pessoal, bom dia a todos. Na última aula nossa eu disse que eu iria enviar duas aulas para vocês fazerem à distância, né? Uma aula com o resumo de tudo e uma outra aula com a segunda parte da aula 10, que foi a última que nós tivemos presencial, né? Então eu enviei para vocês da última vez a aula 11, que é o resumo do curso todo. E agora eu vou enviar para vocês a aula 10, a segunda parte da aula 10. Né? Eu fiz essa inversão, já expliquei para vocês, porque tinha passado bastante tempo, então seria mais interessante começar com esse resumo, né? Mas eu antecipei a aula 11, que seria o resumo, e agora estou voltando para mandar para vocês a segunda parte da aula 10. Seria ideal que vocês tivessem a folha, né? Eu já tinha deixado as folhas na igreja, tanto da aula 11 quanto essa da segunda parte da aula 10, né? Então, para vocês não ficarem perdidos na aula que estou gravando aqui para vocês agora, seria interessante que vocês tivessem em mãos essa folha da aula 10, segunda parte, tá? Que eu deixei na igreja. Se alguém porventura não pegou, fala com o Lucas na igreja, né? Preferencialmente seria interessante terem as folhas para assistirem a aula, mas enfim, se não tiverem também, né? Talvez fique um pouco perdido aí só, né? Mas quem não pegou essa folha, solicita para o Lucas aula 10, segunda parte, para pegar com ele. Eu estou gravando essa aula aqui do meu celular, tá? Então talvez vocês escutem alguns outros sons aí, né, da rua e tal, enfim, mas eu estou avisando já para vocês não se distraírem então com esses sons que eventualmente podem aparecer na gravação, tá? Se eu fosse esperar ter todas as condições aqui em casa com a mudança para poder gravar no computador com o microfone, aí não vou gravar nunca, né? Então eu estou resolvendo isso gravando logo pelo celular, ok? Então eu quero relembrar aqui a aula 10, a primeira parte da aula 10, para então a gente encaminhar agora a segunda parte da aula 10. A aula 10 foi a última aula presencial nossa. O título era Os Dois Caminhos. Na verdade, começamos a falar sobre as implicações da história bíblica. A gente tinha feito todo o quadro da história bíblica, né, desde o Antigo Testamento até Jesus, e explicamos todo o panorama da história bíblica. E aí, nessa parte, nós iniciamos as implicações da história bíblica para a nossa vida, para a vida do ser humano hoje. E, basicamente, né, os pontos ali daquela aula, vocês devem ter também essa folha, há dois caminhos diante da humanidade, primeiro ponto, né, o caminho de Caim e o caminho de Jesus. Segundo, a verdadeira conversão implica necessariamente em se converter ao caminho do amor. E terceiro, há pessoas que rejeitam o caminho do amor. E quarto e último ponto, cada um desses caminhos leva a um destino bem diferente. Então, relembrando a aula 10, esses foram os pontos que nós discutimos. Mas como eu não sabia se a gente ia ter oportunidade de continuar, de ter mais tempo, enfim, eu acabei editando alguns pontos que eram anteriores a esse, da aula 10, que é agora que eu quero apresentar para vocês. Então, haviam 4 pontos anteriores a esses que eu deixei de trabalhar e fui direto para esses últimos 4 para a gente poder concluir, uma vez que eu não sabia se nós teríamos outras oportunidades. Então, o que eu pretendo fazer agora, uma vez que a gente encontrou essa solução aí dessas últimas aulas à distância, o que eu pretendo fazer agora é apresentar a aula 10 completa, desde esses primeiros pontos, esses 4 primeiros pontos que eu deixei de fora, para daí sim ficar completa com os últimos 4 que eu passei para vocês, tá? Então, essa folha que vocês têm da aula 10, segunda parte, na verdade tem a aula 10, os dois caminhos, completa, diferente daquela primeira folha que só tinha os últimos 4 pontos, ok? Então é isso que nós vamos
então fazer na aula de hoje para concluir o que havia faltado, portanto, do nosso curso. Bom, o que vocês têm aí na folha de vocês, aula 10, os dois caminhos, parte 2, tá? Diz o seguinte: da história bíblica se segue algumas conclusões, tá? São essas implicações da história bíblica que nós falamos que nós iríamos comentar também, tá? Posto a história bíblica, algumas implicações importantes. Qual é a primeira dessas conclusões ou dessas implicações da história bíblica, que se segue imediatamente da história bíblica? Coloquei lá como primeiro ponto para vocês. Não há inocentes diante de Deus. Tá? Isso nós trabalhamos na aula 5, deixei ali na folha, mas é uma implicação importante, importantíssima, eu diria, nos dias de hoje, que não há inocentes diante de Deus. Ou seja, não há, à luz da história bíblica, mocinhos e bandidos. Não há inocentes e culpados. Não há, digamos, pessoas de bem e pessoas de mal, bons e maus. Não há pessoas mais merecedoras e pessoas menos merecedoras. Vocês provavelmente devem lembrar do dilema filosófico até que eu citei, que a filosofia discute há séculos, né? Se as pessoas são naturalmente boas ou más, né? Se as pessoas nascem más e são educadas para se tornarem boas, ou se as pessoas nascem boas e são gradativamente corrompidas, se tornando más. A sociedade, o mundo de Caim, ele defende basicamente essa filosofia. As pessoas são boas. Veja bem, o mundo de Caim, a sociedade, a filosofia do mundo defende isso. As pessoas são boas. E alguns se desviam. Alguns são maus. E por isso a filosofia do mundo, da sociedade, do mundo de Caim, diz que há pessoas que são pessoas de bem. E vocês já ouviram muito isso por aí. E há pessoas que são más, que se desviaram, que se corromperam. Mas veja bem, a história bíblica, e nós vimos isso em detalhes ao longo do nosso curso, não defende isso. A história bíblica diverge desse pensamento, porque a história bíblica diz exatamente que não há inocentes. Não há pessoas de bem e pessoas de pessoas más ou pessoas de mal. Todos, a história bíblica defende isso, todos são responsáveis pelo mal. A origem do mal está em cada ser humano e, portanto, não há nenhum bom, como o texto bíblico que nós citamos várias vezes, nenhum sequer. É claro, há pessoas que obedecem às leis. E há pessoas que não obedecem às leis e têm consequências. Isso sim existe na sociedade. Mas as pessoas obedecem à lei por medo da punição. Alguns por conta da estrutura que têm, dos objetivos, das perspectivas que têm na vida, se seguram, se impedem de transgredirem as leis e vivem numa relativa estabilidade com as leis sociais, etc. E outras não, por fatores sociais aí diversos, transgridem as leis. E esses são aqueles que são chamados de bem e de mal pela sociedade, mas do ponto de vista bíblico e essencial da natureza humana. A filosofia bíblica vai defender e vai dizer categoricamente, como palavra de Deus, que não há nenhum inocente. E isso afarta o material bíblico que nós tratamos ao longo do nosso curso.
Então veja, isso é extremamente importante de ficar estabelecido. Se alguém não aceita esse ensinamento bíblico de que não há inocentes, de que não há essa distinção de pessoas que o mundo diz que há, não tem como prosseguir. A sua caminhada no Evangelho, ela termina exatamente nesse ponto. E ela só vai continuar no dia em que a pessoa aceitar essa verdade. Que não há inocentes e culpados, mocinhos e bandidos, pessoas de bem, pessoas de mal. Que todos são culpados, inclusive eu. Se eu não for o principal culpado. Então a pessoa que não aceita esse ensinamento bíblico, ela está presa na sua justiça própria. Ela está rejeitando o que Deus revela sobre a natureza humana, né? Vocês já ouviram aquela frase famosa de Sócrates, né? Ele coloca como princípio da filosofia ou do conhecimento, que é conhece-te a ti mesmo. Sócrates dizia isso, né? Que a filosofia começa, o princípio do conhecimento é esse, conhece-te a ti mesmo. Então veja bem, quem se acha uma pessoa de bem, se acha mais merecedor ou melhor do que os outros, apenas demonstra que não se conhece o suficiente. Ou ela está se enganando. Então, quer dizer, ela não saiu nem do lugar ainda, porque nem conhecer a si mesma ela conhece. E é claro, o mundo vive exatamente nessa ignorância. Por isso que eles seguem aquela filosofia. Então, a primeira conclusão básica da história bíblica que nós vimos, estudamos, é que não há inocentes diante de Deus. E é o primeiro ponto aqui das conclusões ou das implicações da história bíblica. A segunda implicação ou conclusão, que está na folha de vocês aí também, é uma consequência direta dessa primeira. Ela diz o seguinte: a salvação de Deus não é por merecimento nosso. Não é por merecimento nosso. Deus, ele não decide salvá-lo porque você é inocente. Porque veja bem, se o primeiro ponto é esse, não há inocentes, logo, Deus não decide salvá-lo porque você é inocente, porque você é bom, porque você é uma pessoa de bem, porque você merece. Deus não decide salvá-lo por causa disso. Ele decide salvá-lo independente do seu merecimento. O que diz Romanos 5,8? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Veja, a salvação de Deus, ela não é por merecimento nosso. E é isso o que o Novo Testamento ensina e chama de graça. Graça. A principal qualificação, e nós não tivemos tempo de falar isso ao longo do curso, mas enfim, a principal qualificação do amor de Deus é aquilo que o Novo Testamento chama de graça. E o que é a graça? Se eu estivesse presencialmente com vocês aí, eu ia querer que vocês me respondessem. O que é a graça? E aí, com certeza, algum dos irmãos aí ia me responder. Ricardo, graça significa favor imerecido. E eu ia responder, exatamente, favor imerecido. Mas veja bem, isso tem que deixar de ser somente um conceito teológico abstrato que nós sabemos decorado. Graça, favor imerecido. Isso tem que ser compreendido na sua essência, essa questão. Tudo
o que Deus fez em nosso favor, todo o plano que nós escrevemos ao longo do nosso curso, não é por nada que nós tenhamos feito para merecer. Nada. 2 Timóteo 1,9. Ele diz o seguinte: Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Veja agora, não porque merecêssemos. E aí o texto continua, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação dos séculos. Eu vou repetir porque uma musiquinha tocou aqui no fundo, talvez alguns se distraíram. 2 Timóteo 1,9 diz o quê? Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, e aí eu destaquei agora essa parte do texto, não porque merecêssemos, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Segunda, Efésios 2, 8 e 9, que boa parte de vocês conhece, o que diz? Porque pela graça vocês são salvos, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja, não é por nada que você fez que se tornou merecedor da salvação. Isso não vem de vocês, não é pelas obras. Então por que Deus nos salvou? Pela graça. Porque pela graça sois salvos. E veja, até o ato de se converter, de se arrepender, de se render a Deus, isso não é mérito algum. Porque isso passa, a conversão, ela passa pelo próprio reconhecimento que você não tem méritos. Então veja, se alguém se acha mais merecedor porque se converteu, logo não se converteu. Porque para se converter, ele tinha que ter, primeiro, adquirido a consciência que ele não tem méritos. Então veja, a própria conversão, se render a Deus, não significa que você se tornou melhor, mais merecedor, ou que você se tornou merecedor, ou que você se tornou bom, porque você fez isso, porque a conversão implica necessariamente em antes você perceber e aceitar que você não tem mérito nenhum. Então, em primeiro lugar, não há inocentes diante de Deus. Segundo, consequência imediata, a salvação de Deus, portanto, não é por merecimento nosso. E eu coloquei ali a aula 6, nós vimos já a respeito disso. A terceira conclusão, ou a implicação da história bíblica, então, também é a consequência imediata, é que nós somos salvos pela graça divina, que nós falamos agora. E a quarta conclusão é que, na folha de vocês, podem ler ali, número 4, para o convertido, o amor, graça, agora eu já vou qualificar o amor dessa forma, o amor, graça de Deus, do qual ele, o convertido, foi beneficiário, passa a ser o seu novo paradigma de vida em relação ou na relação com os outros. Isso também foi fartamente desenvolvido por nós, por exemplo, e os textos bíblicos também são exuberantes a respeito disso. Por exemplo, João 13,34, um novo mandamento vos dou, que como eu vos amei, assim ameis uns aos outros. Veja, como eu vos amei, assim ameis uns aos outros. 1 João 4,11. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Efésios 5:1 e 2. Sedes imitadores de Deus como filhos amados e andai no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós.
Lucas 6, sede misericordiosos, assim como Deus, misericordioso é o vosso Pai que está no céu. Então veja, são fartos os textos bíblicos que vão ensinar o seguinte: ok, nós fomos beneficiários dessa graça divina que nos amou sem que nós tivéssemos qualquer merecimento. E aí a Bíblia vai ensinar, agora, assim como vocês foram amados, vocês vão fazer isso também. Assim como vocês receberam a misericórdia, vocês vão exercer a misericórdia. Assim como vocês receberam o perdão, vocês vão exercer o perdão. Assim como vocês foram amados, vocês vão amar. Então veja, um ensinamento bíblico imediato, consequência desse: vocês foram salvos pela graça divina e agora a graça divina passa a ser o paradigma da sua vida, o modelo da sua vida na relação com as outras pessoas. Então, e eu coloquei vários subtópicos ali, itens na folha de vocês para desenvolver isso. Por exemplo, a letra A ali, esse novo paradigma, que são consequências ali. Então, esse novo paradigma da graça é caracterizado pelo quê? É caracterizado, em primeiro lugar, por amar aqueles que não merecem. Vocês mesmos devem ter pensado aí, quando eu perguntei o que é a graça. Graça é favor imerecido. O que Deus fez por nós nos salvou sem que nós merecêssemos. Qual é a consequência imediata disso se nós falamos que nós imitamos a Deus, somos imitadores e devemos amar assim como Ele amou? A consequência imediata é que esse paradigma de vida que nós adotamos, esse modelo de vida, esse modelo de existência da graça, é caracterizado também por amar não aqueles que merecem ser amados por nós, mas aqueles que não merecem. Lembram de Paulo e Silas, por exemplo, quando estavam presos? O algoz dele, no caso o carcereiro, que mantinham eles presos, eles foram libertos, teve um terremoto, as correntes caíram, eles saíram. E diz o texto, né, por causa das regras, as leis rígidas ali dos romanos, o carcereiro, por ter permitido ou deixado que eles escapassem, né, mesmo que ele não tivesse como evitar, ele iria se matar. Ele estava prestes a se matar. E Paulo e Silas, que estavam fugindo, por intervenção de Deus mesmo, voltaram para salvar o cara. Impediram, não faça isso. E impediram o cara de salvar. E daí, na sequência, vocês conhecem o texto, o cara se converteu e disse o que eu devo fazer, Senhor, para ser salvo, e Paulo já falou o que ele devia fazer e tal, e aí crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e tua casa, e a história vocês conhecem. Mas ali o ponto é o seguinte: Paulo e Silas estavam imitando a graça de Deus, eles estavam amando aquele que não merecia, até do ponto de vista mais extremo, que era aquele que estava sendo o algoz deles ali na prisão. Prendeu ele, o carcereiro. Então veja, a filosofia que passa a ser de vida daqueles que foram beneficiados pela graça de Deus, passa a ser amar as pessoas que não merecem. Lembra da história de Estevão também, em Atos capítulo 7? Estevão foi pregar, os judeus se revoltaram e o apedrejaram. Ele foi morto apedrejado. Enquanto ele estava sendo morto apedrejado, o que ele estava dizendo e orando? Senhor, não lhes impute este pecado. É isso mesmo, ele estava repetindo as palavras de Jesus na cruz. Ele estava imitando a graça de Deus. Os próprios algozes dele no apedrejamento, ou seja, a ideia máxima de alguém que não mereceria ser amado por você, né, que é aquele que está fazendo um grande mal para você no extremo, te matando. Ele estava dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Isso é imitar a graça de Deus, isso é imitar Deus, isso é amar assim como Ele amou. Então veja, a filosofia que passa a ser a filosofia de vida daquele que foi beneficiado pela graça de Deus é que ele começa a amar
aqueles que não merecem, assim como eles foram primeiro amados sem merecer. O próprio apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo era antes de se tornar o missionário que foi? Vocês conhecem a história do apóstolo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele prendeu e matou cristãos. O próprio Estevão, que eu citei agora, quando ele foi apedrejado, diz a Bíblia que as vestes dele foram jogadas aos pés do Paulo, que na época não era apóstolo nem Paulo, era Saulo de Tarso. As vestes foram colocadas aos pés de Saulo porque ele era a autoridade que fazia isso. Talvez ele mesmo coordenou esse apedrejamento ali de Estevão. Você quer maior exemplo de alguém que não merece ser amado do que o Paulo fazendo tudo isso? E aí eu pergunto para vocês, quem Paulo se tornou? Os outros discípulos, imitando essa graça de Deus, eles receberam Paulo como irmão. Claro, não foi fácil. Teve ali uns entreveros no início ali, porque é difícil isso. E para os próprios apóstolos é difícil isso. E a Bíblia faz questão de destacar, mas eles exerceram e imitaram a graça, eles não tinham opção, eles são servos de um Senhor, eles foram beneficiados por essa graça sem merecer, e aí eles inevitavelmente perdoaram e aceitaram o apóstolo como um irmão. Então veja esse ponto que eu estou enfatizando aqui, esse novo paradigma da graça é caracterizado por amar aqueles exatamente que não merecem. Mas a letra B ali, um outro desenvolvimento na sequência ali, esse novo paradigma da graça é caracterizado também pela gratuidade nas relações. Então veja, o amor, agora qualificado como graça, é uma relação, ou implica numa relação que não é baseada no merecimento e nem na busca de recompensas. E por que isso é importante destacar isso? Porque as relações humanas, isso já dizem os psicólogos e tal, né, e muitos são radicais nessa defesa, as relações humanas, elas são sempre baseadas na barganha, no merecimento, na recompensa. E tem vários psicólogos que defendem isso mesmo. Tudo que o ser humano faz tem um elemento de barganha. Ou seja, ele faz porque ele está esperando algo em troca. Ele faz porque ele está pagando alguma coisa que alguém fez para ele, ou seja, ele está em dívida com alguém. Então, só como exemplo, a título de exemplo, Freud, né, que foi um desses pensadores da psicologia, ele, né, é uma doutrina mais exótica, mas ele disse, tudo que o ser humano faz tem como fundo o sexo. Tudo. Então, desde a sua idade mais jovem até a idade mais avançada, ele faz com essa premissa do sexo. Ou seja, na primeira parte da vida, tudo que ele faz é para conseguir algo do sexo oposto, né? Hoje em dia, esse sexo oposto aí está meio confuso, né? Mas, enfim, né? na normalidade, tudo que ele faz é para gerar uma certa reação do sexo oposto e ele conseguir algum favor, no caso que seria um favor sexual ou casamento, enfim. E ele vai, e os psicólogos vão avançando a respeito disso e vão dizendo. Chega ao ponto de dizer, né, os filhos amam os pais porque eles querem algo em troca, nem que esse algo em troca seja o amor também. O marido ama a esposa
porque está querendo algo em troca. A esposa ama o marido porque está querendo algo em troca. Nem que esse algo em troca seja o amor. Ama para ser amado. Se não é amado, deixa de amar. Percebe como tudo gira em torno desse universo da troca, da barganha, do merecimento. Se eu amo alguém ou se eu faço algo por alguém que não retribui aquilo para mim, então não merece o meu amor. Não merece o que eu fiz por ele. Ou está em dívida. Então, isso aqui não é o meu interesse ficar aprofundando nisso agora, e nem temos tempo, né? Mas, enfim, é interessante essa questão da gratuidade, da graça, porque as relações humanas, isso já é discutido há muito tempo, elas estão sempre baseadas em algum fator de barganha, de merecimento, de recompensa, de busca de recompensa, e é como se a graça, o modelo da graça de Deus, ela rompe com essas questões das relações humanas, das relações como estão estabelecidas há séculos, há milênios pelos seres humanos. E isso é expresso de uma maneira muito interessante na parábola do filho pródigo, que tem sido a nossa parábola de referência para várias questões, porque vocês lembram ali que na parábola do filho pródigo tem 2 filhos, e aí o filho, quando volta, o filho pródigo no caso, o mais novo, quando ele volta, o que ele diz? Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho pelo que eu fiz. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu não sou mais merecedor. Eu não mereço, não sou mais merecedor. E aí o que o pai faz? Ele não diz nada. Ele só pega o anel, coloca no dedo, a capa, meu filho estava morto e agora está vivo. Ou seja, o pai, Deus, não é regido por essas questões de merecer, merecimento ou não merecimento. Porque se ele fosse regido por isso, ninguém existia mais. Mas o interessante é que o que se mostra no outro filho. No outro filho, o filho mais velho. Porque qual é a reação do filho mais velho? Ele fica indignado e olha o que ele diz. Eu sempre estive convosco e nunca recebi um bezerro para fazer uma festa com os meus amigos. O que o filho mais velho estava mostrando ali com aquela fala? Que tudo o que ele estava fazendo era esperando uma recompensa. E ele estava indignado porque ele não recebeu a recompensa que ele achava que deveria receber, ou seja, ele estava fazendo, buscando uma recompensa. Novamente, barganha. Veja como a cabeça dos 2 filhos está totalmente vinculada a essa questão da humanidade, como ela funciona, com base na barganha, no merecimento, na busca por recompensa. E olha o que o pai diz. Tudo o que eu tenho é teu. Ou seja, ele não percebeu que na casa do pai, no mundo do pai, não havia essas questões de fazer para merecer, de ser indigno do amor. O pai age com base na graça. E por isso eu vi uma conclusão brilhante sobre a parábola do filho pródigo, com base nesses diálogos do pai com os 2 filhos, dizendo o seguinte, o pai basicamente estava dizendo para os filhos o seguinte, não há dívidas, para o mais novo, não há dívidas a serem pagas. E para o mais velho, não há recompensas a serem dadas. Na minha casa, tudo é de graça, é pela graça. Se nós fazemos pela graça, pelo amor, sem buscar recompensas. Se nós somos aceitos de graça e pela graça, não porque nós merecemos. Tudo é gratuito. Se eu faço, não é para receber algo. Se eu recebi, não é porque
eu merecia receber. Eu não sou nem devedor e nem credor. Esse é o mundo da graça. E essa é a diferença da graça para o mundo que nós temos hoje. Por isso eu coloquei ali para vocês na letra B que esse novo paradigma da graça, ele é caracterizado pela gratuidade das relações. Não é barganha, não é por merecimento, não é por busca de recompensa. É tudo gratuito, é de graça. E o que se segue imediatamente, letra C agora. Por isso, diz ali a folha de vocês, a graça é escândalo para o mundo. Lembra o que Paulo disse em 1 Coríntios 1:23? Que ele estava pregando o Cristo crucificado, e aí, abre aspas, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eu pergunto para você, por que pregar o Cristo crucificado era escândalo para os judeus? Por quê? Porque os judeus são exatamente o segundo filho da parábola do filho pródigo. O segundo filho que ficou indignado, que ficou escandalizado, porque na cabeça dele, ou deles, eles eram merecedores, os judeus. O seu irmão não, que eram os gentios, representava os gentios ali. Mas eles eram merecedores. Então, quando Jesus vem morrendo por todos, transmitindo a graça de Deus, os judeus ficam escandalizados com Jesus. Quando Jesus aparece perdoando, disseminando o perdão e amando aqueles que não merecem, os judeus ficam escandalizados. E por isso, na parábola do filho pródigo, o segundo filho é o principal, que Jesus está contando para os judeus, e para os judeus se identificarem exatamente com o segundo filho, que está sempre trabalhando lá em busca de recompensa e jamais entendeu a graça de Deus. E até, além de não compreender a graça de Deus, ficam escandalizados com a graça. Então, escândalo para os judeus, Paulo está dizendo, porque eles são o segundo filho da parábola do filho pródigo, porque eles são os trabalhadores lá que estão reclamando na parábola dos trabalhadores da vinha, ou dos trabalhadores da última hora. Estão dizendo, isso não é justo, pagar o mesmo para os que chegaram por último do que a gente que está trabalhando desde o começo. Isso não é justo. Por que ele está dizendo que isso não é justo? Porque eles estão dizendo, em outras palavras, nós somos mais merecedores. Então vejam, todas essas parábolas, esses ensinos de Jesus, ele está tentando passar isso para o povo. Porque na cabeça deles está enraizada essa questão do mundo de Caim, de que há merecedores e há não merecedores. Eles são merecedores, os gentios não são merecedores. E aí quando aparece Jesus transmitindo a essência do amor de Deus, que é qualificado, se manifestado na graça, por exemplo, eles ficam escandalizados com esse amor. Eles começam a vociferar, eles começam a ficar revoltados, a ponto até de chegar lá, ao ponto de querer Jesus preso, querer Jesus morto. Eles querem Jesus morto a aceitar uma relação com base na graça, no perdão. Eles querem manter a todo custo essa questão de merecimento, essa divisão de pessoas que são de bem, merecedoras, outras que não são merecedoras. O amor, graça de Deus, ele é escândalo, porque toda a nossa formação, desde que nós nascemos, desde que nós
nos damos por gente ou nos demos por gente foi na escola de Caim. Há bons e maus, eu mereço mais, tudo é merecimento, é recompensa, é barganha. E até o que nós chamamos de amor não é o amor graça de Deus. Nós doamos para receber algo em troca, nem que seja para receber de Deus. Nós amamos para sermos amados. Nós retribuímos quando nós nos sentimos devedores. Nós damos, mas esperamos, nem que não professemos isso claramente, mas esperamos que a pessoa retribua. Nós, no mundo de Caim, não conhecemos a gratuidade, a graça. Em outras palavras, nós não conhecemos, nós, humanidade, agora falando, nós não conhecemos o verdadeiro amor que anima a família divina, que é esse amor, graça, gratuidade nas relações. E por isso que a graça é escândalo. Por isso que Paulo fala, graça é escândalo. O Cristo crucificado, que representa a imagem máxima da graça, é escândalo. Então a letra C, por isso a graça é escândalo para o mundo, tem as referências ali, algumas que eu citei agora. Letra D na sua folha, mas é exatamente a graça que regenera a relação entre os homens ou entre as pessoas. Os conflitos no casamento, os conflitos nos lares, os conflitos familiares, os conflitos entre pais e filhos, são todos resultados dessa questão que nós estamos aferrados nos méritos, nas recompensas, na autojustiça, na punição, nessa tara por punição em vez de aderir ao perdão. E o princípio da graça, como eu esbocei aqui rapidamente, ele inaugura um novo tipo de relação entre as pessoas. Uma relação de aceitação, uma relação de perdão, uma relação de tolerância. E tudo isso é resultado dessa gratuidade que emerge do amor de Deus. Então a graça, na medida em que ela começa a ser praticada, ela começa a regenerar as relações entre as pessoas. E elas não percebem que é exatamente essa filosofia de Caim, que é antigraça, que é a barganha, que é a busca de recompensa, que é o merecimento, que é a autojustiça, isso só racha, estremece, enfraquece as relações entre as pessoas. Eu já falei várias vezes, por exemplo, que a razão por que os alcoólicos anônimos e vários outros grupos anônimos funciona. Porque eles simplesmente aplicam princípios do Evangelho, mesmo sem ser claramente professar uma determinada religião lá nesses grupos, que eles não professam claramente, mas mesmo sem professarem, por que funciona? Porque eles seguem o princípio do Evangelho, enquanto muitas vezes as igrejas que têm o Evangelho como base não aplicam. Professam acreditar, mas não aplicam. E por que diz que eles estão aplicando um princípio e por isso que funciona? Porque o que eles aplicam ali nos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, é a graça. Eles vão dizer e defender o seguinte: para o alcoólico se regenerar, primeira coisa, ele tem que ser aceito
ele tem que ser recebido, ele mesmo tem que reconhecer os seus pecados. Veja bem, olha só como é a aplicação dos princípios cristãos. Ele, primeiro passo, ele tem que reconhecer que precisa de ajuda, ou seja, em outras palavras, reconhecer que os seus pecados. E aí o que ele faz ali nas reuniões é confessar os seus pecados. Né? Quem tem algum parente e conhece como é que funciona o AA e outros grupos anônimos, sabe disso. Ele tem que reconhecer primeiro, é o primeiro passo. Segundo, ele tem que confessar para os outros. Terceiro passo, ele tem que ser aceito. A aceitação, a graça. E veja, nesse ambiente de aceitação, começa a acontecer uma coisa que ninguém sabe, sem apelar para o mundo espiritual, ninguém sabe explicar. Eles conseguem se livrar do vício, dos piores vícios. Então é inacreditável, irmãos, como muitas vezes uma instituição, eu já falei da origem do AA, não vou repetir agora, mas uma instituição aplica princípios do Evangelho e tem resultados extraordinários, né? O AA se multiplicou pelo mundo inteiro e faz um trabalho extraordinário. E as igrejas que têm a chave do reino, o Evangelho, muitas vezes não aplicam, professam. Aplicar é outra coisa. Não aplicam em suas vidas. E por isso não vê coisas extraordinárias muitas vezes acontecendo. Eu faço acompanhamento com algumas pessoas individualmente, com alguns casais, enfim, e algumas pessoas que estão em crise, ou casais em crise, etc. E a gente segue um determinado procedimento, mas eu sempre digo que o princípio que a gente coloca em prática ali, que resolve os problemas familiares de casamento, enfim, entre pessoas, é o mais simples que poderia se imaginar. Chama-se aceitação. Aceitação. E essa aceitação do outro significa basicamente introduzir a graça na relação entre as pessoas. Fazer a graça deixar de ser só um conceito teológico abstrato que a gente sabe decorado, graça, favor imerecido. Mas isso não tem nada a ver com a nossa vida. Porque a gente recebeu o favor imerecido de Deus, mas a gente não exerce o favor imerecido para ninguém. E aí quando o casal, a mulher, começa a aceitar coisas no seu marido, aceitá-lo, independente se ele vai conseguir mudar ou não. E o marido começa a aceitar coisas na sua mulher, independente se ela vai conseguir mudar ou não. Porque querer mudar, todo mundo está tentando mudar, mas o outro quer a mudança para que ele seja merecedor do seu amor ou da sua dedicação. Só que isso dá o efeito oposto, porque essa relação de barganha é que faz com que a crise se avulte ainda mais. E aí quando a gente introduz a graça, a aceitação, e você começa a aceitar o outro, e o casal e a família está vivendo num ambiente de aceitação, de graça, incrivelmente, sobrenaturalmente, as pessoas começam a mudar. Quando se para de cobrar que ela seja diferente. Quando se rompe com a filosofia de Caim do mundo. Então por isso que eu coloquei aqui para vocês, letra D, é a graça. A graça é escândalo, sim,
E muitos vão se revolver aí quando se fala em graça, em aceitação, perdão, etc. Mas é exatamente a graça que regenera as relações. E aí está o exemplo de séculos, milênios de humanidade, mostrando que esse sistema de Caim não regenera nada, muito pelo contrário. Letra E, na sua folha. É exatamente a graça que tem o poder de transformar as pessoas e derrotar o mal. Eu falei agora há pouco para vocês do exemplo do carcereiro. Paulo e Silas exerceram a graça, amaram quem não merecia, aquele que estava mantendo eles presos. E qual foi o resultado disso? O homem simplesmente se converteu ali naquela mesma hora, perguntou o que eu devo fazer para ser salvo. Falei agora mesmo para vocês do exemplo de Estevão, que Paulo foi um dos protagonistas do apedrejamento de Estevão. E Estevão orou dizendo para que Deus os perdoasse, não lhes imputasse esse pecado. E isso com certeza foi diante de Paulo. Paulo estava vendo, as roupas de Estevão foram jogadas aos seus pés. E o que aconteceu com Paulo, Deus usou essas experiências e com certeza essa experiência para fazer a cabeça de Paulo queimar, porque ele estava entrando em contato com algo sobrenatural, algo que ele nunca deveria ter visto no mundo, na sua vida inteira, que era a graça. Irmão, se a gente entender isso, que é a graça que transforma as pessoas. É a graça que derrota o mal. Por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha, lá em Lucas 6, 27, na versão de Lucas 6, do versículo 27 a 49, ele fala: amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, falem bem dos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Você está escutando o que Jesus está ensinando? E ele continua dizendo: ao que vos bater numa face, oferece a outra. Ao que te toma a tua capa, oferece também a túnica. Amai os vossos inimigos e fazei bem, sem nada, presta atenção, fazei bem, sem nada esperardes, graça. E olha como ele termina: e sereis filhos do Altíssimo. Ser filho do Altíssimo, meus irmãos, é você abraçar essa filosofia de Deus, que você mesmo já foi beneficiário. Sereis filhos do Altíssimo. Olha como ele continua: porque ele, Deus, é bom até para com os ingratos e maus. Graça, irmão, graça. E ele continua: sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que estás nos céus. Não julguei para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Com a medida que medirdes, vos medirão também. E ele continua: hipócrita, porque você atenta para o cisco no seu irmão e não consegue refletir sobre a trave que está no teu próprio olho?
Por que chameis, ele continua, por que me chameis Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Veja, aqui Jesus não está ensinando um cristianismo bonachão, que alguém vai te dar um tapa na cara e você vai ficar lá com cara de idiota. Ou que alguém vai arrancar tua túnica e você ali morrendo de medo entrega a tua capa também. Jesus não está pregando um cristianismo bonachão de pessoas covardes. Ele está falando conscientemente, é a graça que transforma, é a graça que derrota o mal. O mal é igual, a gente vê às vezes nos filmes, esses filmes de ficção científica lá, que tem né, eu me lembro do dia que a Terra parou, tem lá uma máquina, um robô gigante lá, e ele começa a destruir, daí as pessoas, os militares tentam destruir, começam a jogar bombas e mísseis em cima lá, só que ele tem uma propriedade que quanto mais energia chega nele, mais ele absorve e cresce. E o mal é assim, se você combate o mal com o mal, o ódio com ódio, quanto mais violência, mal, ódio você lança para derrotar o mal, ele só se alimenta e vai crescendo e vai tomando uma forma cada vez maior. E o que Jesus, quando ele está ensinando, quando alguém te der um tapa na face, dá a outra face, ele não está falando para você ser um bonachão, ele está falando combata o mal com o bem. Isso vai constranger, isso vai atingir o âmago da sociedade humana que é baseada nesse ódio, nesse mal, nessa barganha. É isso que vai transformar pessoas, é isso que vai derrotar o mal. Por isso Paulo lá em Romanos 12, 20 e 21 é o que ele está dizendo. Olha, se teu inimigo tiver fome, vire as costas e vá embora e deixe ele apodrecer e morrer de fome. Não, ele não está dizendo isso. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se assim fizerdes, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E olha como ele termina. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso não é um cristianismo bonachão. Jesus está estabelecendo uma estratégia de guerra contra o mal. Jesus está estabelecendo uma estratégia que é a única coisa que é capaz de transformar verdadeiramente as pessoas, o mundo e o mal, que é introduzir a graça divina no mundo, na sua família, no seu trabalho, nas suas relações. E aí você vai vendo as fortalezas malignas se estremecerem e serem derrubadas. Eu disse para vocês nos nossos cursos que o mal ou o ódio é uma força poderosíssima e muitos têm visto isso, têm entendido isso hoje e têm usado o ódio para atingir certos objetivos. E é mesmo, eu não retrocedo no que eu disse, o ódio é uma força poderosíssima, mas eu vou dizer para vocês que o amor é mais poderoso do que o ódio. O amor é a única coisa, na verdade, que é capaz de destruir o mal e o ódio. Então eu continuo ali, termino na letra F. Portanto, o amor, graça de Deus, expresso na vida e na morte de Jesus,
inaugura um novo paradigma de existência para a humanidade, um novo modelo de vida para a humanidade, uma nova filosofia de vida, uma nova forma de viver, de se relacionar, de se colocar no mundo, que no limite gera a realidade existencial do jardim, do reino de Deus, o que a Bíblia chama de reino de Deus, do que a Bíblia chama de céu, do que a Bíblia chama de, no Evangelho de João, de vida eterna. Esse é o fundamento que nós falamos que havia no início, que sustentava o jardim de Deus. A sociedade humana construída perfeitamente, vivendo perfeitamente em harmonia, que se traduzia numa existência de felicidade. Era a graça. E foi essa graça que foi abandonada pelos homens. Essa graça que foi relegada, que foi esquecida. E os homens passaram a viver assim, baseados na barganha, baseados no merecimento, baseados na autojustiça, construindo sua própria filosofia, que gerou o mundo que nós vemos hoje. E quando Jesus vem, ele vem trazer de volta essa graça. Ele vem mostrar essa nova realidade de existência. E a vida abundante que Jesus tenta mostrar, ensinar, convencer as pessoas a ingressar, é a vida que é resultado de aderir esse paradigma da graça, esse modelo de vida que foi expresso e manifestado na cruz, na vida de Jesus, não só na morte e na vida dele. Então, compreender a história bíblica, irmãos, é compreender isso tudo que Jesus veio apresentar. E veja os pontos agora de novo. O primeiro, não há inocentes diante de Deus. A primeira conclusão da história bíblica de tudo que nós vimos no curso. Portanto, a salvação não é por merecimento nosso. Não tem nada a ver com isso. É que nem aquele filme talvez alguns de vocês já tenham visto, dos Imperdoáveis, com Clint Eastwood, né? No finalzinho do filme, como ele vai matar ali, né? Executar o vilão, que está deitado no chão agonizando e olhando para ele, e aí ele engatilha a arma assim, para executar ali o vilão no chão, Gene Hackman. Aí o vilão ali no chão diz, eu não mereço isso. E aí o Clint Eastwood fala assim, isso não tem nada a ver com merecer ou não merecer. E aí ele pega e dá o tiro final ali no seu adversário. A gente poderia imaginar assim, nós dizendo nós merecemos ou nós não merecemos e Deus respondendo, mas isso não tem nada a ver com merecer ou não merecer. A salvação não tem nada a ver com isso. A salvação tem a ver com o que eu fiz, com o que eu decidi fazer, tem a ver com a graça. Então, em primeiro lugar, não há inocentes diante de Deus e, portanto, a salvação não é por merecimento nosso. Terceiro ponto, nós somos salvos pela graça divina, não porque merecêssemos, não pelas nossas obras. Quarto lugar, para o convertido, o amor, graça de Deus, do qual nós fomos beneficiários, passa a ser o nosso novo paradigma de vida com relação com todos, com o mundo, com a família, com as pessoas que nos rodeiam. E agora sim, nós chegamos nos pontos, que foram os pontos que nós tratamos lá na aula 10, na primeira versão que nós fizemos, que era editada, que chega no ponto 5 agora aqui na nossa folha, que é o primeiro ponto daquela outra lá, que há dois caminhos diante da humanidade. A história bíblica nos conduz a isso, há dois caminhos diante da humanidade. Um é o caminho de Jesus, que é o caminho do amor, da graça. Do amor-graça, não o amor que nós entendemos como amor, do amor-graça. E há o caminho de Caim, de Lúcifer, que rompeu com essa graça, que introduziu a barganha no mundo, que introduziu a
a violência, o ódio e todas as coisas que decorrem da rejeição da graça. E por isso, o ponto 6 ali, a verdadeira conversão implica necessariamente em converter-se ao caminho do amor-graça. Tudo que nós falamos aqui mostra que se a pessoa não abraça esse caminho da graça, ainda está aferrado à sua autojustiça, ainda está aferrado a esse paradigma de barganha, de merecimento, de recompensa, de punição. A pessoa não entendeu o Evangelho, ou se entendeu, não aceitou o Evangelho. Porque converter-se a Jesus é ser beneficiário dessa graça divina, e essa graça divina passar a ser o seu modelo de vida. Não tem outro caminho, outra solução para isso. Então a verdadeira conversão implica necessariamente em se converter ao caminho do amor e da graça. 7. Há pessoas que rejeitam o caminho do amor e da graça. Que aí foi o que nós discutimos nessa aula 10. Já falei bastante sobre isso. Né? E principalmente porque rejeitam por causa da autojustiça. É um dos maiores motivos. Por causa da pressão dos últimos dias, que foi o que nós falamos. Né? A pressão que é para o ódio, que é para a punição, que é para o merecimento, que é para separar as pessoas não em inocentes e culpados, em pessoas de bem e de mal. Então tem toda essa pressão social, e essa pressão social vai aumentar e tem aumentado cada dia mais. Então há pessoas que rejeitam mesmo. E veja, a pessoa não está rejeitando o céu. Todo mundo quer o céu. Se perguntar para alguém se ela quer ir para o inferno depois da morte, é lógico que ela vai dizer que não. Todo mundo quer ir para o céu, mas nem todos querem o caminho da graça. Querem aceitar o caminho da graça. E cada um desses dois caminhos, ponto 8 ali, leva a um destino bem diferente. Como eu disse, no limite, a existência nesse caminho da graça leva àquilo que nós chamamos de céu, de vida eterna, de reino de Deus, etc. E o caminho insistente em rejeitar essa trilha da graça leva ao oposto do céu, a separação total da graça, que é a fonte, cuja fonte é Deus, e aí é o inferno. Então esses últimos pontos aqui, eu estou indo rápido porque então foram os pontos que nós trabalhamos na primeira parte aí dessa aula 10. E o interessante de dizer agora, para nós concluirmos, é que se uma pessoa entendeu realmente o que é esse caminho da graça que eu falei agora para vocês, ela deve necessariamente entrar num estado de conflito. Se a pessoa realmente entendeu, ela realmente deve entrar num estado de, no mínimo, batalha interior, de escândalo, de até uma certa indignação, porque exatamente é a palavra de Deus entrando lá como uma espada no mais profundo e mostrando a realidade da natureza humana e os erros do mundo. Se essas palavras que eu trouxe, esses ensinamentos, não geraram nenhuma perturbação em você, nenhum conflito, nenhuma reação que te deixou incomodado, isso significa, irmãos, que simplesmente eu não fui bem sucedido. Porque se o Evangelho foi claramente explicado na sua essência, tem que gerar esse incômodo, essa perturbação, esse conflito, essa batalha interior. Então, se de repente alguns de vocês, ouvindo ao longo desse curso, ou agora nessa ministração final, teve essa incomodação, essa perturbação, esse conflito, esse até escândalo, eu me considero muito satisfeito.
porque significa que você foi colocado realmente diante do Evangelho. O Evangelho que é apresentado e não gera isso é porque não foi apresentado corretamente ou não foi apresentado na sua profundidade. O Evangelho que foi apresentado, que é apresentado em toda a sua profundidade, tem que gerar esse desconforto. Então, o meu maior objetivo é que vocês tenham ficado perturbados, tenham ficado incomodados, tenham ficado em conflito, porque isso significa que vocês entenderam o que é realmente o Evangelho. E é normal, inicialmente, uma pessoa que é apresentada o Evangelho na sua profundidade, ela tem que ficar confusa, ela tem que ficar relutando, sem querer aceitar, ela tem que tergiversar, racionalizar, ela vai procurar subterfúgios, ela vai levantar contra-argumentos, objeções. É isso exatamente que vai acontecer. Por quê? Porque está atingindo a autojustiça dela. É como uma espada atravessando a autojustiça da pessoa. Ela vai pular, ela vai resistir. Mas o Espírito vai insistir. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus vai insistir. As nossas justiças são como trapos de imundícia. Deus vai insistir, o Espírito vai insistir, porque pela graça sois salvos, não por obras, não vem de vós. Porque nós fomos chamados para uma santa vocação, não porque merecêssemos. Então, somente se a pessoa compreendeu realmente o Evangelho, a mente vai lutar contra, vai se esquivar, vai debater, vai procurar subterfúgios, vai puxar outras coisas que não vem nem ao caso aqui. Mas o Espírito vai continuar, renda-se, 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 abra mão das suas justiças, reconheça que você não é merecedor, confie. Então, eu espero, sinceramente, que ao longo desse curso você tenha ficado incomodado, minimamente. Você tenha entrado em conflito. Você tenha tentado se esquivar, você tenha ficado confuso, você tenha relutado com coisas que foram ditas. Porque isso significa simplesmente que você está tendo a compreensão do Evangelho e o Espírito de Deus está trabalhando e nesse momento lutando com você para que você se renda ao Evangelho ou à filosofia da graça de Deus. Se isso aconteceu com você, é o motivo mais forte que eu tenho para reforçar mais uma vez para você fazer aquela atividade da aula 10, de você ir no seu quarto, tirar um tempo sozinho, dobrar os seus joelhos e fazer essa oração de se render a Deus. Mesmo sem entender, porque você não vai entender. Claro, a gente tentou explicar da melhor maneira possível tudo, mas você não vai entender. No final das contas, a salvação, a conversão é um passo de fé. Você não entende, você levanta subterfúgios, você está em conflitos e tal, mas no final Deus diz apenas o seguinte: confie. Dê um salto de fé mesmo sem entender. Porque você precisa crer primeiro para depois compreender. Então faça essa atividade, que não é uma mera atividade. Entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e renda-se ao Evangelho. Renda-se ao ensino da graça, para que isso possa fazer parte. Diga a Deus
que você se submete à filosofia divina, da graça, e rejeita, mesmo que você não consiga se livrar dela imediatamente, a filosofia do mundo, de Caim, da barganha, do ódio, do ressentimento. Faça isso e você vai começar a ver a operação de Deus na sua vida e na sua família. Não tenha medo. Já fiz uma oração de conversão na sua vida. Pouco importa, quero saber se você já fez uma oração de conversão na sua vida ou não. Eu estou falando para você se ajoelhar, renovar os seus votos à luz do conhecimento mais profundo que você chegou sobre algumas coisas. Ajoelhe e se coloque diante de Deus e coloque a sua vida diante de Deus e faça uma oração se rendendo completamente a Deus. Não me interessa o que você fez no passado, me interessa o que você vai fazer daqui para frente. Então eu faço esse apelo. Não deixe de fazer seriamente essa proposta dessa oração. Eu tenho uma última fala de poucos minutos, talvez uns 10, 15 minutos, mas como já extrapolou o tempo desse áudio, vamos encerrar aqui e depois eu mando um áudio separado para você ouvir separadamente a fala final. Tá? Deus abençoe. Desculpe aí estender um pouquinho demais esse áudio, mas vocês têm a faculdade aí de pausar, né? Pausar e continuar depois. Então, isso é um ganho aí de ouvir pela distância. Tá? Deus abençoe e até mais.